Aleluia, bom dia, queridos. Quem tem, não precisa levantar a mão, algum produto do Steve Jobs aqui? Quem conhece Steve Jobs? Quem conhece Steve Jobs, levanta a mão. Quem tem um iPhone, ou um tablet, um iPad, você está nas mãos, um produto que ele criou. Steve Jobs, não é a Apple? Não foi isso? Criador da Apple. De novo, quem conhece Steve Jobs aqui? Quem tem Windows na sua casa? Quem tem Windows? O Windows todo mundo conhece, né? A maioria conhece, né? Quem conhece Bill Gates? Quem conhece Bill Gates aqui? Levanta a mão. Ninguém conhece Bill Gates? Quem tem acesso ao Facebook? Facebook aumenta. Quem conhece Mark Zuckerberg aqui? Sabe quem é Mark Zuckerberg? Criador do Facebook. Deixa eu perguntar para você, quantas vezes você conversou, quem levantou a mão, você conversou com Steve Jobs pessoalmente? Quantos quilos de sal você comeu com ele? Mas você disse que conhece Steve Jobs. Quem já passou férias com Bill Gates aqui? Você disse que conhecia Bill Gates? Quantas Ruffles você comeu junto dele nas férias? Quantas? Nenhuma. Saber quem é diferente de conhecer. Eu sei quem é, mas eu não conheço. Eu estava cortando o cabelo, aí o filho do cabeleireiro estava junto de mim. Aí na hora de passar o cartão, débito, a maquininha estava com problema. Aí eu disse assim, eu ia colocar a senha, aí o filho virou o rosto para não ver a senha. E o pai disse, vire o rosto para não ver a senha do William, ele me conhece. Eu disse, não, fique tranquilo. Seu pai eu conheço, você eu não sei quem é muito não. Mas o seu pai eu conheço bem, eu sei de quem você veio. Fique tranquilo, eu confio em você, que você não vai ficar olhando a minha senha. Aí impactou o pai, disse, porque o seu pai eu conheço, você eu não conheço muito bem não. Mas sabendo de onde você vem, fique tranquilo que eu confio no seu pai. Saber quem é a pessoa não significa que você conhece a pessoa. Atos 10, 38. Traz o maior segredo da vida de Jesus. Está dentro da nossa catequese, está dentro das 8 verdades da vida e obra de Jesus. E precisamos meditar nessas verdades com profundidade. Atos 10, 38 diz como Deus ungiu. Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Jesus, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. O grande segredo da vida de Jesus não estava na demonstração visível da operação dos milagres e maravilhas que ele fazia. O grande segredo de Jesus não estava no conhecimento que o Espírito Santo dava a ele sobre as coisas. O grande segredo de Jesus, alguns poucos tiveram o privilégio de ver. A multidão não conhecia o segredo de Jesus. Mas os mais chegados sabiam qual era o segredo dele. Era quando ele só subia ao monte e depois de um grande dia de atividades,
ele se retirava para orar. Não é a oração o segredo de Jesus. Era a quem ele buscava. Hoje Deus nos falou muito profundamente e profeticamente sobre nos rendermos ao Senhor. Sobre nos arrependermos na necessidade de rever os nossos caminhos e rever a nossa plena comunhão com o Pai. Mateus 28, 18 a 20, também muito conhecido e tratado por nós dentro dos discipulados, dos grupos familiares e nos encontros gerais. Jesus, com muita ousadia, juntou os discípulos e lhes dá um mandamento, uma ordenança. Lhes dá a direção do chamado. Vão e façam discípulos, todas as nações. Mas antes ele diz, recebi do Pai toda a autoridade, me foi dada nos céus e na terra. Quem deu a autoridade a Jesus? O Pai deu a autoridade a Jesus. Jesus não tinha dúvida de quem tinha dado a autoridade a ele. Jesus não tinha dúvida de onde ele vinha. Jesus não tinha dúvida de que aquela autoridade era verdadeira, poderosa, o suficiente para que ele pudesse transmitir essa autoridade à igreja do Senhor. Jesus não pestanejava, não duvidava quando o assunto era a pessoa de Deus. Esse, escreva, era e é o grande segredo de Jesus. Não é outro. Nós vamos ver por que Jesus falava com tanta autoridade sobre o Pai. Nós estamos vivendo momentos onde o Senhor tem nos levado a nos mobilizarmos, orarmos pelas pessoas, evangelizarmos, proclamarmos o reino. Mas precisamos conhecer o reino, o rei, o Senhor a quem servimos e quem pregamos. Se você perguntar para mim quem era Steve Jobs, eu vou falar poucas coisas, vou falar uma linha só. Não conheço muito, não li o livro, não vi o filme e, sinceramente, não me interessa muito. Alguns da área de tecnologia, amém, conheçam, não tem nada demais, não estou falando que há um erro. Conheço os produtos que ele criou. Alguns, né? Não tenho. Bill Gates, né? Também, Windows, aquela coisa toda. Mas se você perguntar, você conhece ou não conheço? Eu sei quem ele é, mas eu não o conheço. Mas quando pregamos o evangelho do reino, quando vamos orar por alguém nessa autoridade de Jesus, precisamos saber, conhecer a quem representamos. Isso não vem por letras. Isso não vem por encontros, simplesmente. Isso vem por um buscar e um se arrepender diário, e um render-se diário diante de Deus, Pai. Para sabermos o que há no coração de Deus e termos o mesmo sentimento que havia no seu coração. João 3,35 fala que o Pai entregou todas as coisas ao Filho. Vá anotando esses textos. João 3,35. João 5:20 diz que o Pai mostra tudo ao Filho que o Filho tem que realizar. João 6:39. Jesus disse, o qual o Pai, o qual me enviou. Jesus sabia de onde vinha e para onde voltaria. Jesus sabia quem era o Pai e falava em nome dele. Você sabe por que Jesus foi à cruz? Depois você pode ler um livro muito interessante chamado Mas que um Carpinteiro. É Josh McDowell, se eu não estou enganado. Peça para eu dizer soletrar não, eu não vou saber. Acho que é isso mesmo o nome dele. O livro é Mas que um Carpinteiro. Muito interessante. Você sabe por que Jesus levantou tanto ódio dos fariseus e dos escribas? Você sabe? Não foi porque ele se dizia o Messias, não. Preste atenção. Foi quando ele se dizia Filho de Deus. Quando ele dizia que era Filho de Deus, os outros se contorciam de raiva. Sabe por quê? Porque Jesus tinha autoridade para falar isso, porque ele sabia que era o Filho de Deus. Jesus não tinha dúvida da paternidade de Deus. Por quê? Porque ele estava junto ao Pai. Por isso que ele diz, o qual me enviou. Jesus não tinha dúvida de quem o enviou. Em Mateus 28, nós vemos que Jesus nos envia, e muitas vezes titubeamos nesse chamado. Porque conhecemos
ainda num nível baixo, a pessoa de Jesus e o Pai. Eu estava ontem abastecendo o carro, aí um rapaz veio vender algo, aí vendeu ali, tá, uma revistinha, um valor, aí Sheila pegou e ficou olhando para mim, aí eu fiquei olhando ali, aí ele saiu, deu dinheiro, eu saí com o carro, coisa rápida. Aí Sheila virou e disse, eu esperei que tu falasse de Jesus, aí eu disse, eu ia falar, e eu fiquei tão pesado com aquilo. Como se Jesus estivesse em mim pesado, por ter perdido mais uma oportunidade, não são muitas, eu não tenho costumado perder essas oportunidades, perdi. E senti no meu coração uma tristeza por ter perdido uma oportunidade de falar da pessoa de Jesus para uma pessoa. Assim como o Vitinho veio falar aqui, testemunhar que ficou pesado por naquele dia não ter buscado o Senhor, não ter falado do reino. Muitas vezes condenamos esse peso, essa carga, e dizemos que é Satanás. Eu quero dizer para você que não é. Existe uma carga no coração de Deus. Existe uma compaixão no coração de Deus. E é essa compaixão que movia o coração de Jesus. Porque Jesus conhecia o coração do Pai. Não ignore que, como igreja, nós temos a essência do coração, a natureza de Deus. Por isso precisamos conhecê-lo e buscá-lo. Para no sábado, ou daqui para o sábado, toda vez que formos ministrar para alguém, falamos não só com autoridade, mas falamos com paixão e conhecimento da pessoa de Jesus e do Pai. Como conhecê-lo? João 6,57. Jesus disse que o Pai enviou o Filho, e o Filho vive pelo Pai. Vamos abrir esse texto? João 6,57. Aleluia, bendito o nome de Jesus. Nosso Rei. Assim como o Pai que vive me enviou. João 6,57. Que vive, me enviou. E igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer o Pai. Quero te convocar nesse domingo a tu começar a semana priorizando algo que é essencial para a tua vida, como discípulo, como igreja. Não é uma demanda, não é uma tarefa, é um conhecer a Deus. Não sei como tu vai fazer na tua vida, no teu dia a dia, mas o Salmo diz, o salmista, Salmo 1, se eu não estou enganado, tem os que conhecem as Escrituras aqui, podem me corrigir, diz, na sua lei medita de dia e de noite. Nós abrimos e fechamos o dia com a presença do Senhor. Mas por que precisamos abrir e fechar o dia? Porque precisamos estar atento ao coração de Deus pelas pessoas. Atento ao coração de Deus, os planos que Deus tem para nós. Cantamos hoje aqui algo muito interessante. Os planos que Deus tem para mim. Me leva mais além, faz algo novo em mim. E muitas vezes eu cantei esse cântico lá atrás, pensando em uma obra. Algo novo, uma obra nova. Um lugar novo. Pessoas novas. Uma nova oração, uma coisa diferente. O Espírito Santo falou comigo, para mim, disse assim, ali, já tem mudado essa canção no meu coração há muito tempo, mas hoje disse algo especial. Disse, me leva mais além. Sabe o que é mais além aí? É tu sair de um nível de relacionamento com Deus e aumentar esse nível de relacionamento com Deus. É te levar mais além nele. É te levar mais além na compreensão de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito, nessa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. É levar além no conhecer das Escrituras, no revelar da pessoa de Cristo das Escrituras.
É levar você mais além quando tu estiver ministrando o reino para alguém. Esse alguém, naquela hora, ser batizado com o Espírito Santo. Porque tu é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não é simplesmente tu orar e ser curado, é tu estar ministrando o reino como o Pedro. Como eu sonho com aquele dia. Ontem estávamos fazendo um grupo familiar na casa do Ben e Amanda. Como eu desejei, ontem, sexta e ontem, como eu desejei, Senhor, como eu queria ter aquela experiência de Pedro. Você já desejou isso? Dizer assim, enquanto tu prega o reino, a pessoa é batizada com o Espírito. Não por você, mas porque tu está tão cheio da comunhão com o Pai, cheio de Jesus, que o Espírito Santo fala aos corações, arrebata os corações, e o Espírito Santo vem e batiza todos. Aleluia. O algo mais além que Deus quer fazer conosco não é uma obra, é o Senhor da obra. A nova oração é uma oração de quebrantamento diante do Senhor. É um novo quebrantar-se diante de Deus. Porque esse era o segredo de Jesus. Nós não falamos de Jesus, Ele não é a pedra angular, Ele não é quem edifica a igreja, Guto. Então precisamos saber qual é o segredo dele. Porque nós queremos seguir a Jesus. Quem quer ser igual a Jesus? O segredo dos milagres, do poder de Jesus estava na sua comunhão e no enchimento do Espírito que ele tinha em comunhão com o Espírito e com o Pai. Aleluia. Atos 4:20. Bendito seja Jesus. Atos 4:20. Vamos aprender um pouquinho com esses irmãos o que falaram aqui. Aleluia. O Senhor me deu esse texto aqui em Atos 4:20. Disseram para os apóstolos que não falassem mais do nome do Senhor. Versículo 19, Atos 4:19. Presta atenção que quando você proclama o evangelho do reino, você não está diferente do que esses irmãos falaram aqui, nem eu, nem você. Atos 4:19 diz, Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos a vós, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Sabe por que você, ao sair daqui, você não pode deixar de proclamar o reino? Porque a tua comunhão, a minha comunhão com Jesus, com o Pai, com o Espírito é tão profunda, é tão transparente, é tão palpável, que você ouve e vê coisas das quais você não pode deixar de falar. Aleluia! O que você proclama é o que você ouve e vê na tua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. É o que Deus fala contigo. Da pessoa de Jesus, a revelação. Ah, William, mas está no PowerPoint toda a chácara aqui, as 8 verdades. Glória a Deus. Então se debruça, chora sobre elas, ora sobre elas, vai buscar a Deus sobre elas. E Deus vai falar muito mais coisas sobre a pessoa de Jesus. O Espírito vai te trazer tanta revelação de Jesus, que vai ser impossível tu deixar de falar do que Deus está te mostrando e te falando. Amém? É como se eu chegasse e conversasse com Deus e dissesse, Tiago, vem cá, eu quero conhecer um pouquinho mais de ti. Eu quero andar contigo para ver o que tu fazes. E é impossível deixar de falar o que ouço dele e vejo nele para as pessoas. Às vezes, testemunhamos mais do que Deus faz com os seus homens do que o próprio Deus faz. Aí, como discípulos, não vamos gaguejar diante do testemunho as pessoas da pessoa de Jesus. Vai fluir com uma graça tão profunda que alguém vai dizer para outro, Antônio fala como ninguém sobre a pessoa de Jesus. Porque ele vê e ouve. Amém? Porque eu vejo e ouço. Qual era o segredo de Jesus? Diga, o Pai era o segredo de Jesus. O Pai era o segredo de Jesus. Isso parece tão óbvio. Isso parece tão repetitivo para nós. João 3,16 diz que o Pai amou ao mundo de tal maneira
que movido por um amor celestial, movido por um sentimento jamais sentido pelos homens, o Pai amou o mundo de uma maneira que nenhum homem compreenderia, até hoje não compreende. João 3,16 revela que o Pai, movido de um sentimento antes desse tempo jamais expresso por qualquer homem nessa terra, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tu daria Joãozinho lá, Antônio? Sinceramente, difícil. Eu não sei se eu daria. E eu acho que antes desse momento, a Bíblia registra só Abraão, que mesmo dando, cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Mas significa que Abraão se fortaleceu na esperança do retorno do Isaac. Mas Deus não. Não tinha ninguém mais poderoso que Deus para poder ele pedir para devolver Jesus. Então, o que moveu o coração de Deus foi algo que precisamos aprender quando estamos juntos de Deus. Chama-se compaixão. E Jesus era movido por compaixão. Duas coisas moveu Jesus aqui nessa terra, note. Duas coisas. A autoridade que Deus lhe deu, e ele não tinha nenhuma dúvida de quem lhe deu a autoridade. E a compaixão que ele viu no coração de Deus e tinha em seu coração. Essas duas coisas moveu Jesus nessa terra. E nós estamos proclamando o reino, estamos orando para as pessoas, estamos declarando quem é Jesus. Vamos estar nos mobilizando durante essa semana, no sábado, no domingo, toda hora, para proclamar o Rei. Precisamos saber quem é o Rei. Precisamos conhecer o Pai profundamente, queridos, para que, movidos dessa compaixão, e não porque as pessoas vão para o inferno simplesmente. Não é por condenação que proclamamos o reino, é por compaixão. E qual é a autoridade que falamos? A autoridade que recebemos de Jesus, que recebeu do Pai, sem dúvida nenhuma. Se eu pedir para você levantar a mão, tu conhece o Pai, tu conhece a Jesus? No mesmo nível de conhecimento do Steve Jobs ou dos outros que eu falei aqui para você? Com certeza não. Nós precisamos conhecer Jesus. Assim como Deus ungiu e estava com ele, que esse era o segredo do ministério de Jesus. Colossenses 3,12 fala de um coração pleno de compaixão. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12, um coração pleno de compaixão. Tiago 5,11 diz: o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Existem vários textos que mostram que Jesus, olhando para a multidão, olhando para as pessoas, movido de compaixão, curava, repreendia Satanás. Aleluia. Ontem eu questionei o meu nível de compaixão.